Olá, amigos e amigas do saber. Neste vídeo vamos apresentar a lista de livros do nosso clube de leitura do ano de 2024. E nós vamos passar também em revista os livros que nós lemos em 2023. Eu estou com duas pilhas de livros aqui. Então nós vamos dar uma passada rápida, mostrar o que a gente leu, novidades, como é que a gente está pensando, porque o primeiro ano foi um ano de testes para ver como é que a coisa funcionaria, como é que ia, né? A gente fez experiências e a gente absorveu alguns dos retornos, alguns dos feedbacks, por assim dizer, né, que a gente teve do primeiro ano e eles já... Então vamos lá, vamos falar sobre o nosso clube de leitura, como foi no primeiro ano, né, ano passado, em 2023, e como é que vai ser agora em 2024. A ideia básica do nosso clube de leitura, que funciona através da área de membros aqui no canal do YouTube, é basicamente a seguinte: a gente tem uma obra por mês, essa obra ela é geralmente pequena, tá? Tipo, veja o tamanho disso aqui, é um livro fininho, e a gente lança um vídeo de introdução, geralmente no início do mês, e a gente faz então a leitura da obra, todo mundo lê ao mesmo tempo. No final do mês a gente tem mais um vídeo fazendo uma apresentação da obra, é um vídeo maior que o primeiro, e depois a gente faz um encontro online. A gente tem feito através do Google Meets, e lá a gente troca as nossas impressões, né? É um momento mais para vocês falarem, né? Porque eu já falo demais aqui nos vídeos, então esse momento a gente encontrar, ouvir as impressões de vocês, porque quando a gente faz uma leitura de um livro, né, juntos, cada um percebe algumas coisas diferentes, faz a sua própria leitura, interpretação, então esse momento é muito importante, né? Então o nosso clube de leitura funcionou basicamente assim no primeiro ano, né? Então uma obra por mês, a obra é pequena, é uma obra clássica, relevante, mas pequena, uma obra que dá para ler durante um mês sem te sobrecarregar, e aí 2 vídeos e mais um encontro online. Quando eu falo de livros pequenos é pelo seguinte, é porque a gente sabe, a gente trabalha, estuda, a gente tem as nossas próprias leituras, as coisas que a gente quer ler. Então eu sei que não é real a gente dar livros muito grandes, por mais que sejam legais, clássicos, mas dá, por exemplo, vamos ler a Fenomenologia do Espírito. A gente consegue ler no máximo um capítulo, e olhe lá, de uma obra dessa por mês. Então a gente geralmente tem por parâmetro pegar obras que sejam clássicas, relevantes, mas que sejam cumpríveis, né? Que a gente consiga ler no espaço de um mês. E geralmente são os temas aqui do canal, né? Filosofia, psicanálise, política, e a gente também leu várias obras de literatura neste primeiro ano. Então vamos passar em revista aqui o que é que a gente leu em 2023, mês por mês, e depois vamos falar em 2024 qual que é a lista para este ano e quais são as mudanças. Só mais uma coisa, por que que o clube de leitura ele também é importante? Isso eu falei no vídeo do ano passado, né? No vídeo que o ano retrasado, não sei, mas quando eu anunciei o clube de leitura, eu listei algumas das vantagens de estar participando, e são basicamente as seguintes: prazo e disciplina para ler as obras. Porque se a gente só planeja ler uma obra, às vezes a gente pode começar na hora que quiser, né? Porque não tem ninguém dizendo que a gente tem que cumprir prazo. Às vezes a gente começa e não termina a obra. Então, você ter prazo e disciplina ajuda muito, porque o cronograma está correndo. E você lendo com mais pessoas, você percebe, opa, eu estou atrasado, o pessoal já está acabando, o vídeo saiu, então eu tenho que terminar essa obra. Então, uma primeira vantagem de participar do clube de leitura é prazo e disciplina. Uma segunda vantagem que eu vejo é ler obras que normalmente nós não leríamos. Isso é uma coisa que eu percebi muito na graduação em filosofia, por exemplo. A gente, por exemplo, Wittgenstein é um filósofo que talvez algum dia eu leria por saber que é importante, mas se não tivesse aquela disciplina de filosofia da linguagem para ler Wittgenstein, eu não sei o quanto eu já teria estudado de Wittgenstein até hoje. Então é isso, se a gente não está num curso, a gente não está num cronograma de um clube de leitura, às vezes a gente deixa de ler obras que são importantes porque a gente nunca prestou atenção, não sabe quão relevante é. Então, eu acho isso uma vantagem, né? Eu percebi isso na minha graduação e eu percebi isso também no clube de leitura, né? Várias pessoas, por exemplo, nesse primeiro ano, leram, por exemplo, Nietzsche pela primeira vez.
Nietzsche é um filósofo que a gente sempre escuta falar e vários falaram, poxa, sempre ouvi falar do Nietzsche, é a primeira obra do Nietzsche que eu li. Isso aconteceu com várias obras. Então, a segunda vantagem é essa, né? E a terceira é compreender melhor as obras que a gente lê. Porque quando a gente lê em grupo, em conjunto, e depois a gente assiste vídeos sobre aquilo e ainda tem a oportunidade de expressar a nossa compreensão em um encontro com outras pessoas que leram a mesma obra, a gente percebe que a gente consegue capturar muito mais da obra do que se a gente estivesse lendo sozinho. Vocês já viram aquele meme que o indivíduo ele acaba de ver um filme muito profundo e fica olhando para a janela depois porque não tem ninguém para conversar, para comentar sobre aquilo? É mais ou menos isso, né? Às vezes a gente lê aquela baita obra e às vezes não encontra muita gente que está lendo exatamente ali, naquele momento, não tem com quem conversar sobre aquilo. E o clube de leitura, ele abre esse espaço, ele possibilita essa experiência. Então vamos lá, agora finalmente a lista. O que é que nós lemos no ano de 2023? Em janeiro a gente começou com A Queda, de Albert Camus. Nós começamos com uma literatura existencialista, né, em janeiro. Em fevereiro nós fomos para Marx e Engels, o Manifesto do Partido Comunista. Em março, nós lemos Freud, 5 lições de psicanálise, uma obra excelente, escrita pelo próprio Freud, que dá uma ótima introdução à psicanálise. No mês de abril, nós lemos Dostoiévski, né, Notas do Subsolo, uma obra de literatura também, mas com uma profundidade psicológica impressionante. Depois nós fomos para o mês de maio, nós lemos então a Apologia de Sócrates, de Platão. Mês de junho, nós lemos O Mal-Estar na Civilização, de Sigmund Freud. Mais uma obra de Freud, mas agora num contexto cultural. Depois foi julho, nós lemos A Morte de Ivan Ilitch, outra obra de literatura russa. Obra impressionante, muito boa, gostei demais. Foi a terceira vez que eu, pelo menos, li essa obra. Depois, em agosto, nós lemos O Existencialismo é um Humanismo, de Jean-Paul Sartre. Depois, em outubro, né, já estamos em outubro, lemos O Estado e a Revolução, de Lenin. Em novembro, nós lemos uma obra polêmica, O Anticristo, de Nietzsche. E a obra de dezembro, que a gente está terminando agora em janeiro, porque teve um pequeno atraso no calendário, mas a gente está terminando agora, foi Sobre a Brevidade da Vida, de Sêneca. Né? Foi uma filosofia estoica. Né? E foram 12 obras. Né? E uma das lições aprendidas: não dá tempo. É muito corrido fazer 12 obras em um ano, porque depois que eu pensei nisso, olha, a gente não teve férias. E aí eu tive férias, eu viajei para o Brasil, e aí não conseguiu, até levei o livro para tentar gravar um vídeo no Brasil, mas não teve de jeito, né? Eu estava de férias, e aí o calendário acabou atrasando, o cronograma atrasou um pouquinho. Então, uma das lições aprendidas: é importante ter férias, e é por isso que nesse ano agora a gente vai tentar seguir o calendário escolar. É importante ter essas pausas, eu pelo menos preciso dessas pausas, e eu acho que todo mundo que também participa do clube de leitura precisa das pausas, e às vezes pode ser até importante, por exemplo, para colocar em dia alguma leitura que às vezes atrasou. Se tem uma obra atrás da outra e se atrasou uma, você não consegue às vezes recuperar, porque já começou outra e embola tudo. Né? Então, nós introduzimos as pausas. Então, alguns dos critérios para as obras agora de 2024. Né? As obras também são pequenas, né? Então agora nós colocamos obras maiores, só que nós vamos ler apenas capítulos dessas obras, porque a gente sabe que não tem como você pegar uma obra gigante, enorme, e ler isso tudo em um mês. Nem na faculdade de filosofia a gente faz isso em um semestre. Quanto mais lendo aqui um mês em um clube de leitura. Não dá. Né? Então, a gente está começando agora a abordar algumas obras maiores, como a gente vai ver agora, né? Mas lendo apenas alguns capítulos. Mas o critério é basicamente o mesmo, né? Ler textos que sejam menores e relevantes e passando por mais áreas da filosofia e pegando também diferentes períodos. Então, o que a gente tem agora? Né? O mês de fevereiro vai ser um mês de férias ainda. Né? Janeiro a gente ainda está terminando de cumprir o calendário do ano passado, por causa desse atraso. Fevereiro, então, a gente vai dar um mês de férias para dar aquela aliviada e a gente volta com tudo em março. E a primeira obra vai ser
A Arte de Ter Razão, de Arthur Schopenhauer. É uma obra que é relevante porque para a filosofia é importante lógica e argumentação. Filosofia é basicamente isso. Mas ao invés de pegar um livro de lógica, um livro árido, denso, porque lógica é uma área muito árida e densa, né, difícil, a gente pegou um livro do Schopenhauer, que é um livro muito famoso, muito conhecido, tem várias edições no Brasil, e que vai abordar falácias. É basicamente um pouquinho de lógica informal para nos deixar mais alertas, mais atentos na questão da argumentação. Então, livro de março, A Arte de Ter Razão, de Arthur Schopenhauer. No mês de abril, nós vamos ler agora O Príncipe, de Maquiavel. Uma obra muito falada, muito conhecida, muito importante, relevante e também que a gente consegue ler em um mês. Então, O Príncipe, de Maquiavel. No mês de maio, aí a coisa começa a ficar pesada. O mês de maio vai ser A Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant. Mas como eu já antecipei, nós vamos ler a crítica toda? Claro que não, nós vamos ler a introdução. Tá? E talvez, depois a gente combina, talvez o prefácio à primeira e o prefácio à segunda edição. Tá? Eu ainda vou decidir isso, mas a introdução é por certo que a gente vai ler. Tá? Então, não tem como ler a obra toda, né? Vamos ser realistas, não tem como. Isso aqui não é obra, nem em um semestre de universidade você consegue ler essa obra, mas a introdução escrita pelo Kant nos permite compreender o que ele pretende com essa obra. Vai nos dar uma ideia, né? E a partir da introdução a gente consegue já discutir vários temas importantes nessa obra, A Crítica da Razão Pura. No mês de junho nós vamos ler literatura, O Lobo da Estepe. É uma obra que nos permite fazer reflexões profundas. O Lobo da Estepe é basicamente a história de um cara que mais ou menos programou se matar em uma determinada idade e a gente acompanha, né, a vida dele nessa idade que ele tinha planejado acabar com sua própria vida. E aí vai fazer diversas reflexões. É um livro muito bonito, né, e que nos propicia reflexões existenciais profundas. Então, O Lobo da Estepe. Em julho nós vamos fazer férias, nós vamos dar uma pausa, né? A gente vai seguir o calendário escolar, vamos dar uma descansada no mês de julho. Em agosto a gente volta com tudo, a gente volta com Marx e Engels, A Ideologia Alemã. Nós vamos ler o primeiro capítulo intitulado Feuerbach. E no mês de setembro, né, a gente vai seguir aquele critério que eu falei, né? Obras que geralmente a gente não leria por conta própria, mas que são importantes, né, para a gente ter uma visão mais ampla da filosofia. Nós vamos de filosofia medieval e a gente vai ler o Proslógio de Anselmo de Aosta, obra na qual ele desenvolve o argumento ontológico para provar a existência de Deus. E o que é interessante nessa obra é que é uma obra de ontologia, né, ele tenta provar filosoficamente que Deus existe, né, o ser do qual nada maior pode ser pensado, e no final tem um anexo no qual ele discute com um contemporâneo seu, que tenta refutar seus argumentos. Né? Então a gente acompanha uma discussão filosófica bem interessante, né? E é importante a gente ter contatos com diferentes estilos literários dentro da filosofia. Então, filosofia medieval, porque a gente não teve obra de filosofia medieval no primeiro ano. Né? Então vamos corrigir isso e vamos ler um pouquinho de filosofia medieval agora nesse ano. No mês de outubro, então, nós vamos ler Rosa Luxemburgo, Reforma ou Revolução. E nisso aí a gente está também incorporando uma das observações que foram feitas em relação a esse primeiro ano, que a gente não tinha mulher em nossa lista. Né? A gente fez uma lista de obras relevantes e importantes, né? E depois alguém observou, olha, seria legal colocar mulheres nessa lista também. Né? E nós atendemos esse pedido e colocamos duas. Né? A primeira delas é a Rosa Luxemburgo, uma obra de excepcional importância, de grande relevância ainda hoje. Porque ela vai mostrar aqui basicamente o seguinte, olha, será que a gente pode ir evoluindo o capitalismo, né? Só fazendo reformas aqui e acolá, melhorar a vida do povo e assim chegar ao socialismo sem passar por um processo revolucionário? E a Rosa vai discutir isso aqui. É uma discussão que era muito atual na época que ela escreveu essa obra e continua muito atual hoje. Então, reforma ou revolução? E no mês de novembro, mais uma mulher e psicanálise, né? Ainda não teve psicanálise, agora tem, vai ser
O Ego e os Mecanismos de Defesa, né? Ou então, no alemão, é O Eu e os Mecanismos de Defesa, da Anna Freud. Anna Freud, que é filha do Sigmund Freud. Então, mais uma obra de uma mulher e uma obra de psicanálise, né? Nós lemos 3 obras de psicanálise, né, no primeiro ano, e agora nós vamos ler apenas uma e obra de uma psicanalista, de uma mulher. Então, essa é a nossa lista. A lista é um pouquinho menor do que do primeiro ano, mas nós vamos considerar as férias, porque é importante que todo mundo consiga acompanhar. Nós tivemos ali vários participantes que estiveram o tempo todo, o ano todo, participaram ali em todos os encontros, né? Foi legal ver sempre ali aqueles mesmos rostos, né? Foi muito legal isso, mas teve gente que infelizmente não conseguiu acompanhar e acabou abandonando, né? Não conseguiu dar sequência às leituras, e a gente entende isso perfeitamente, a vida é muito corrida mesmo, né? Mas agora, com essas pausas, a gente espera que mais pessoas consigam acompanhar o Clube de Leitura e ler todas as obras. Vocês viram a pilha de livros aqui que eu mostrei de 2023, né? E é legal quando a gente faz essa retrospectiva e vê, poxa, eu li isso tudo no ano passado, né? Li essas obras, li bem, eu discuti, eu compreendi, né, muitas coisas dessas obras que eu li, e agora, em 2024, a gente tem mais uma lista e estamos aí, né? Hora de fazer o planejamento, o que nós vamos fazer no ano 2024, e tá aí, você participando do Clube de Leitura, você vai ler essas obras com a gente, vai chegar no final do ano e vai poder, né, olhar para trás e falar, poxa, legal, obras clássicas, importantes, e eu li isso e me enriqueci bastante, né? Foi uma experiência muito legal. E para participar do Clube de Leitura é muito simples, é só se tornar membro do canal. Abaixo de todo vídeo aqui tem um botãozinho, né? Que é o botão de... eu vejo em inglês é join, né? Deve ser inscrever-se, né? Tornar membro, eu não sei como é que está em português, né? Mas é só você clicar no botão que está aqui embaixo e você vai se tornar membro do canal. E aí você vai ter acesso não só aos próximos vídeos, mas também aos vídeos do ano passado, né? Às vezes tem alguma obra aqui que você já leu ou pretende ler, né, e você quer um apoio, então você pode ver os vídeos do ano passado, né? Tá tudo lá e são os vídeos mais longos do canal. Os vídeos nossos, né, geralmente são 20, meia hora, mas ali a gente tem vídeo com mais de 1 hora de duração, que a gente passa às vezes com mais detalhes sobre os livros, né? Então, se você quer ler, se você quer aprender, precisa de um apoio para compreender esse tipo de obra, é só se tornar membro do canal, tá? Tendo acesso a tudo que já foi e tendo acesso a tudo o que virá. Então é isso aí. Espero contar com a sua participação no Clube de Leitura deste próximo ano. Eu estou muito animado com isso, né? Eu gostei da seleção das obras, claro, poderia ter colocado mais uma coisa ou outra, mas infelizmente a gente tem uma obra por mês, tem que fazer escolhas, né? Mas eu acho que a seleção ficou legal desse ano, né? Quando a gente vê a diversidade e também levando em consideração o que a gente leu, né, no ano passado, né? Esse ano a gente tem uma obra de filosofia medieval que não teve, a gente tem obra de 2 mulheres que não teve no ano passado, então eu acho que no final das contas ficou uma lista legal. Espero contar com a sua participação e te encontrar nos encontros online. Um grande abraço e até o próximo.